Bom, pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer uma revisão agora da parte dos comandos de repetição da linguagem C. Quais são, os principais comandos de repetição que a linguagem C disponibiliza? Nós temos o while, enquanto, o for, para, o do while, faça, enquanto, e temos os comandos de parada, continuar e o go to. Bom, sem repetição não tem algoritmo, concorda? Até a gente estava analisando coisas do quanto a repetição é importante na complexidade de algoritmos. Nós estamos vendo em estruturas de dados isso também. Bom, vamos pegar primeiro uma questão aqui que é o comando while. Qual que é a sintaxe do comando while? Então a gente tem lá while, uma condição que tem que estar retornando verdadeiro e uma sequência de comandos dentro ali do abre e fecha. Tá? O que acontece muito no while é de você ter que adicionar o contador dentro dele. Diferentemente, a gente vai ver que o for já possui o contador embutido nele, o while não tem o contador embutido nele. Você sempre adiciona o while na sequência, o contador na sequência de comandos do while. Então vamos pegar aqui, aqui tem um trecho de código que está sendo inicializado duas variáveis do tipo inteira, onde você está digitando, digitando o primeiro valor, digitando o segundo valor, e você tem, enquanto A for menor que B, A recebe A mais 1. Para quem não sabe, se fizesse A mais, em linguagem C, teria o mesmo efeito. E está imprimindo, com care return, que seria o pular a linha, o contra barra N, esse mesmo A, return 0. O que está fazendo? O que está acontecendo? Então, dependendo dos valores que você colocar, ok, pode ser que nem entre ali dentro, correto? Se for um A maior que B, essa situação não vai ser satisfeita e ele não vai entrar na sequência dos comandos, tá? Recomendo vocês pegarem esses exemplos que vão sendo mostrados aqui no livro. Estou com dúvida. Abre lá o VS Code e codifica e testa o funcionamento. Tá? Fica aí como uma dica para vocês treinarem, às vezes até antes de fazer os exercícios. E ver qual vai ser a saída desse comando while. Tá? O while é extremamente simples de fazer, vamos dizer assim, é o primeiro dos comandos de repetição. Não é o meu preferido é o for, por causa da inicialização das variáveis nele. Eu acho ele mais, vamos dizer assim, mais completo do que o while, mas funciona da mesma forma, tá? Ali, o que está acontecendo? Esse trecho, tá vendo esse pequeno fluxograma? Esse trecho que depende do retorno da expressão lógica só vai entrar caso essa condição seja satisfeita. Se essa condição gerar um retorno falso, ele não vai entrar na sequência de comandos. Ok? Olha só. Tem aqui um outro exemplo de fazer, só que ele está errado. Não se utiliza colocar aqui, esse ponto e vírgula no while. Ele não vai dar um erro nesse momento. Agora, vamos dizer assim, o meu preferido dos comandos de repetição, tá? Que é o for. Então, o for, por padrão, qual que é a sintaxe dele? Tem uma inicialização, normalmente, a inicialização da variável de contagem, ele tem a condição, tá? Que tem que estar retornando verdadeiro, e tem o incremento e depois sequência de comandos. Então, do ponto de vista de legibilidade, na minha visão, o comando for é muito mais completo. Tá? Vamos ver um exemplo de for. Então, aqui a gente tem um exemplo de for onde você está digitando o valor de um inteiro A, o valor de um inteiro B, e você está usando o C de contador. Como contador, ele está recebendo o valor de A,
está sendo feita uma comparação. Então, para C menor ou igual a B, faça o C++, que é fazer o C receber C mais 1. Detalhe, você pode colocar, tá? C recebe C mais 1, C mais 2, pode fazer C menos menos, se você quiser que o for faça, vamos dizer assim, retroativamente, em vez de ele fazer incrementalmente. Então, por isso que eu gosto do for. Isso é gosto de vocês, tá, pessoal? O que vocês vão querer utilizar nos loops dos trabalhos que vocês forem fazer, ok? E ali ele está imprimindo esse contador. Mesma situação, vai depender dos valores de entrada para quantas vezes vai ser executado esse laço de repetição. Olha ali, viu? Ó, ele é um pouquinho mais, né, elaborado, porque ele tem aqui dentro a expressão lógica que tem que estar retornando verdadeiro para ele continuar. Beleza? Então aqui a gente tem uma comparação. A gente tem uma comparação entre o for e o while, tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Estão aí vendo esse vídeo, estão assistindo, estão pensando, qual vocês acharam mais legível e mais limpo? Tá? Eu achei o for. Porque, por exemplo, no while, você está tendo que colocar o incremento aqui, está tendo que colocar a inicialização em cima, enquanto que no for, você faz tudo dentro do bloco do laço. Então, não sei, parece que está mais bem encapsulado, na minha visão. Eu acho o for mais legível. Tá? Aí tem, vamos dizer assim, dá para fazer um for sem inicialização, dá para fazer, por exemplo, um for sem a condição. A sintaxe aceita, tá? Eu coloco essas ilustrações para seguir a lógica e mostrar para vocês. Quando que eu usei? Nunca usei ainda nessas situações. Eu sempre uso o for de maneira, quando precisei usar, de maneira completa. Sem o incremento. Então, ó, dá para, isso eu acho extremamente interessante. Dá para vocês fazerem o incremento de 2 em 2, de 3 em 3, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, entendeu? Você pode fazer pulando esse incremento. Ah, para que eu vou usar isso, professor? Você pode se perguntar. Bom, tudo vai depender do problema que você quer resolver. Tá? O importante é a linguagem dar recursos para vocês resolverem os problemas. Aqui, usando vírgula para inicializar duas variáveis. Sim, dá para usar duas inicializações. Enquanto uma incrementa, a outra decrementa. Tá? Esse aqui é bem interessante. Olha, está fazendo um for, só que ele está usando o valor do ASCII dessas letras. Tá? E está repetindo igual. E agora o que eu considero um comando bem interessante é o do while. Qual que é a diferença do while e do while? O do while, ele faz primeiro e verifica a condição lógica depois. O while verifica a condição lógica primeiro e faz depois. Então, um atira primeiro e pergunta depois. O outro pergunta primeiro e depois atira. Tá? Então, muito interessante para resolver alguns tipos de problemas. Que nem, olha só. Base para fazer menu nos trabalhos de vocês ali de programação em C. Do while e fica ali, ó, enquanto i for menor que 1, o que é isso daqui? Ou i maior que 3, enquanto não digitar um número dentro do intervalo que você definiu, que vai determinar uma opção para fazer alguma coisa, ele não sai desse loop. Dá para fazer um menuzinho aqui com print e asteriscos, ou então com hífens.
e colocar as opções. Então, o do while feito dessa forma funciona com um menuzinho. Depois você vai capturar o valor dessa opção, vai chamar uma função, dependendo daquilo que vocês querem fazer. Viu? Pratiquem, tentem fazer um menuzinho elaborado para escrever alguma coisa, etc. Usando do while. Tá? Então, olha ali, ó. Faz primeiro, pergunta depois. A condição. Então, ali a gente tem, ó, aquela questão do erro, né? Se usar ponto e vírgula. Repetições aninhadas, que a gente estava verificando até em estruturas de dados. O que vocês acham, tá? Qual das estruturas de repetição aninhadas fica mais legível? De novo, ao meu ver, infelizmente eu vou influenciar vocês sim. A minha opinião é de que o for ele é muito mais legível, vamos dizer assim, mais compacto e fala mais, né, escrevendo menos. Fica bem claro o que ele quer fazer. Enquanto que o while, ó, tem que inicializar a variável fora, fazer o else, daí tem que somar, testar, entendeu? Eu acho mais difícil de ficar controlando o fluxo do que aqui no for. Aí olhando esse algoritmo aqui que tem esse duplo for, lembrando da aula de estrutura de dados, qual que é a complexidade assintótica desse algoritmo com for? Então vamos lá, pessoal. Agora vocês já sabem a resposta, né? Já entendem tudo de complexidade assintótica. Também já podem falar. Se tem um for aninhado a outro for e dependendo da entrada, né? Ele tiver que fazer todas as opções, vai ser notação, né, de O maiúsculo, big O, de N ao quadrado, se for o caso. Aqui nós temos o comando break. O break, ele funciona. Entrou na condição, parou. Saiu do loop. Certo? É assim que funciona o break. Entrou na condição, saiu do loop. É o que está acontecendo aqui. Se A for igual a 5, sai da condição, sai do loop. Ó, o break quebra a continuação. E nós temos o continue, que faz exatamente o contrário. Se entrar, ok, já entrou, continua, faz o que eu quero. Muito útil quando a gente trabalha com essa questão de fazer menus, entendeu? De opções. A pessoa escolheu a opção, chama a função e para. Não fica oferecendo outras opções. Dá para fazer assim também. Aí tem aquela questão do laço infinito. Vocês podem depois pesquisar sobre esses laços infinitos. E, né, o goTo. Eu sou de uma época que o goTo era, vamos dizer assim, uma estrutura de linguagem de programação que era mal vista se fosse mal usada, porque você pode perder o controle e a legibilidade de onde você está mandando as coisas, tá? Então, usem com cuidado. Olha ali, ó. Tá fazendo, na verdade, o goTo tá criando um loop aqui, voltando para essa label de marcação, para essa etiqueta de marcação, que é início. De novo, eu prefiro o for à estrutura da esquerda. Olha só. Eu acho algo horrível feito uma estrutura assim. E daí ficam os exercícios para vocês praticarem e revisarem, tá, os elementos de repetição que a gente verificou na linguagem C. Bom, pessoal, por hora, agora então façam os exercícios do 5.9 para a nossa próxima aula.